Olá! 2020, claro, entrará para a história como o ano da pandemia, mas para muitos casais, o tempo do isolamento será lembrado também como a prova de fogo para os relacionamentos amorosos. Para se ter uma ideia, em 6 meses, as buscas na internet pelo termo "como pedir o divórcio" cresceram, acredite, 3.750%. E muita gente botou a pesquisa em prática. Os divórcios consensuais em cartórios aumentaram 54% em apenas 3 meses. Atenção, casais! Eu invoco o poeta que diz que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Será? Vamos falar sobre isso? Olá, eu e as minhas colegas Lia Bock, Thaís Herédia e Lisa Vec te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. É hora de falar sobre sexualidade e relacionamento em tempos de pandemia. Nosso tema de hoje promete ser quente. E para a gente entender todo esse turbilhão, convidamos uma expert no assunto. Ela é psicóloga, terapeuta sexual e educadora em sexualidade, com vários livros publicados sobre o assunto. Hoje a gente recebe Ana Canosa. Olá, Oi, tudo Ana. bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bem-vinda. Ana, eu já começo com uma pergunta que eu espero ser respondida até o fim do programa, pelo menos, né? Porque eu queria, quem sabe agora, já no início, é o seguinte, a gente com a pandemia, junto com ela, veio preocupação com o desemprego, veio o isolamento, veio a ansiedade, veio depressão para muitas pessoas. Isso afetou a nossa libido? Já li que os casais vinham fazendo menos sexo nos últimos tempos. A gente está com a libido afetada? Olha só, se você pensar teoricamente, assim, do que a gente conhece como estatística e como atendimento clínico, transtornos de ansiedade, depressão, medo de perder o emprego, podem afetar, sim, a libido e a sexualidade, né? Mas a gente ainda não tem muitas pesquisas que estão mapeando, principalmente, resultado de pesquisa do povo brasileiro na pandemia. Então, a gente tem alguns países, Itália, Irã, que já saíram algumas pesquisas e tem variado. Então, tem pessoas que tiveram, de fato, um impacto na sua saúde sexual, diminuindo a libido ou tendo algum tipo de disfunção, como tivemos no primeiro período, nos primeiros meses, aumento de atividade sexual para alguns casais, né? Mas que não de qualquer maneira isso se revela a qualidade, porque também o fato de você ter aumentado a atividade sexual não significa que ela é de boa qualidade, né? Agora, claro que a libido ela tem muito disso, né? Um componente da libido é o corpo, é essa coisa de lembrar de sexo. Você acorda e fala, oba, né? Tem, é o corpo que está lembrando. Outra coisa é o que mobiliza o entorno da sua libido, do desejo, é o que te motiva a fazer sexo. Então, se tudo está ruim do lado, dentro de casa está um inferno, a falta de desejo vai ser, né, vai ser muito maior. Agora, se você chega ali, tem uma parceria que te ajuda em casa, está todo mundo ali no meu projeto comum, vamos nos salvar dessa pandemia, vamos ajudar a família, vamos... Então, o fato de você se ver como um clã, né, e falar, nossa, essa pessoa que eu escolhi para estar junto... Nossa, olha que legal essa pessoa, né? Olha, a gente está conseguindo resolver esse troço. Isso pode provocar um aumento do desejo e não um impacto. Então, são várias questões, desde as questões pessoais, sociais e até relacionais que podem interferir. Considerando esse dado que a gente já trouxe no início, de aumento de pedidos de divórcio, a gente já pode dizer que afetou a cama, pelo menos. Olha só, se você pensar... Eu gosto de pensar o relacionamento conjugal, o vínculo conjugal, com 3 bases principais. Uma, o amor e o erotismo. A outra, a função psicológica que eu exerço na sua vida e você na minha e vice-versa. E o outro, a conveniência de estar junto, né? Ou seja, o que é bom estar com o outro? Estar junto com os filhos, a família, o dinheiro e tudo isso. Nessa conveniência, o cotidiano é muito importante. Né? Quer dizer, eu estou dentro dessa casa, junto com você, junto com os nossos filhos, com a família, é bacana esse negócio? Então, o trabalho nos tira um pouco dessa avaliação cotidiana. Então, na medida que você volta para casa, num problema de uma pandemia que ameaça todo mundo, e você convive 24 horas com aquela sua parceria,
Ah, meu bem, essa avaliação do quanto é bom estar com você ou não, bem como do quanto eu te amo ou te admiro e do quanto que está rolando, ficou muito mais presente, né? Tudo foi olhado com lente de aumento. Tanto a nossa resposta diante do estresse, quanto a da parceria e o vínculo conjugal. Por isso, o aumento de número de divórcios, né? O pedido de divórcio ou pensamento de separação. Mas, Ana, não só na pandemia, mas os divórcios já vinham aumentando, né? Antes tem um dado de 2017 do IBGE que para cada 3 casamentos naquele ano tinha um divórcio. Quer dizer, já é uma coisa que vinha acontecendo com cada vez mais frequência. Você vê esse dado como uma coisa negativa ou o divórcio faz cada vez mais parte dos relacionamentos amorosos e bola para frente? Faz cada vez mais parte e bola para frente. O que acontece assim, né? Deixa eu ver antigamente para a gente pontuar as pessoas. Antigamente. Vamos pontuar o povo. Eu tenho 52 anos, vamos pensar, acho que no final até a década de 90, do século XX, do século passado, sei lá, um pouco antes, qual era a meta do indivíduo? A meta do indivíduo era cumprir obrigações. Era ser bom cidadão. Manter o casamento até o final era uma meta. Era na fase da minha avó. Então, todo mundo manter as obrigações. Isso, hoje em dia, a meta é ser feliz. Mudou a perspectiva de como a gente quer viver a vida. Então, com mulheres autônomas, independentes, pagando as próprias contas, eu quero ser feliz. Então, as pessoas, de alguma maneira, não se veem impelidas a levar o matrimônio para todo sempre amém. Você pega as princesas dos contos de fadas, por exemplo, que é um estudo que eu adoro fazer, até o final do século XX, até o meio do século XX, até a década de 80, elas só casavam. Cinderela, Rapunzel, qual que era o papel da mulher? Esperar o cara, um homem que ela nunca viu na vida, beijar ela e levar ela para embora, né? Qual era a loucura, completa loucura. Aí depois você tem as princesas que trabalham, as mais guerreiras, Pocahontas, final do século XX. Pocahontas, Moana, que vão à luta, querem fazer outras coisas, mas ainda casam no final. As princesas de agora nem casam, gata. Frozen, a Valente, a Merida do filme Valente. Então, assim, o matrimônio em si, levar o relacionamento até o final, não é mais uma prerrogativa. Por isso que as pessoas vão a cada vez mais se divorciar. Por outro lado, também faz com que as pessoas não se comprometam tanto nas relações, né? Ou não invistam, ou já descartem muito facilmente. Já começou a encher o saco? Então, vamos passar para outra pessoa, né? Então, também eu sinto que, às vezes, as pessoas não se dispõem a enfrentar conflitos que são da natureza dos relacionamentos, né? Você começa a se decepcionar com o outro, aí você tem que fazer negociações. As pessoas estão menos... Hoje, você tem que negociar tudo, né? Antigamente, os usos e costumes eram iguais para todo mundo. Hoje, não. Tem gente que faz relacionamento aberto, aí o outro vive poliamor, aí você fica pensando, gente, eu aqui numa relação monogâmica? Como assim? Então, vários modelos de vida fazem com que as pessoas reflitam mais, negociem mais e muitas vezes não encontrem saída para manterem no relacionamento. Ainda falando sobre esse momento de pandemia, em que a nossa vida simplesmente virou de cabeça para baixo, e não só a nossa vida, mas a nossa vida compartilhada com outras pessoas também. E a libido no meio disso tudo. Eu te pergunto, quando a gente tem de enfrentar todas essas adversidades, seja desemprego, medo com a saúde, de perder quem a gente ama, e isso mexe com o nosso desejo sexual, isso acaba afetando mais as mulheres? Mais os homens? Os homens têm uma capacidade maior de repente, tudo bem, deixa pra lá esse problema, bora pra frente, vamos curtir a nossa noite aqui nessa cama. Ou não tem diferença? Olha só, ainda acontece uma diferença no gênero, ainda há uma diferença pela construção cultural, acho que por 2 fatores, né? Homens têm mais testosterona, então o corpo deles, de alguma maneira, lembra mais de sexo, pelo apelo da testosterona, mas também tem uma construção social de permissão para o prazer masculino. Né? Então, homem está doente, transa para ficar melhor. Homem está feliz, transa para comemorar. Homem está infeliz, transa para passar. Então, tem uma perspectiva da masculinidade em relação ao sexo, que sexo tem que resolver tudo, tem que transar, tem que penetrar. Então, assim, para os homens, o sexo ele sai do lugar só da impressão afetiva e ele vai para o lugar assim de resolução mesmo, né? Tipo, tá mal, vou lá e vou transar. Isso não significa, óbvio, que muitos homens também não têm o impacto
na sua libido. Se não é na libido, ou seja, no desejo, muitas vezes é na resposta sexual. Por exemplo, uma perda de ereção. Então, o cara está com problema de trabalho, ele se sente impotente na vida, ele perdeu o emprego, ele está sem grana. Muitas vezes isso pode, de alguma maneira, refletir na resposta dele. E nas mulheres reflete muito também. Primeiro porque a gente já não teve essa permissão cultural. Isso é novo. Isso é dos últimos 10 anos que a gente está falando de sexo abertamente e tal. Então, para a gente resolver um estresse com sexo, é novo isso. Tipo, estou estressada, vou ali, me masturbo, tenho um orgasmo e vou para a vida. E a mulher que admite isso ainda é criticada por isso, muitas vezes. Amor de... Minha filha, eu vou dizer uma coisa. As mulheres, depois que têm orgasmo, mantêm o nível de dopamina por muito mais tempo, porque a nossa resolução ela é mais lenta, dos homens é mais rápida, depois que dá sono, né? O corpo volta. Se as mulheres todo dia tivessem um orgasmo de manhã e fosse para o mundo, gente, era tudo dominado. Porque a dopamina faz a gente ficar focada. Fica a dica. A dopamina foca. Sabe quando a gente, às vezes, tem um orgasmo, você quer ficar conversando depois? Porque a mulher, às vezes, não tem sono, ela quer ficar... papeando e o homem dormindo. Gata, né? Essa é a resolução. Mas, enfim. Mas para a gente fazer esse movimento de pensar isso, nossa, olha o que eu descobri no meu corpo. Que se eu tiver um orgasmo, eu saio lindo para a vida, vou trabalhar feliz, né, contente. Isso é muito novo. Então, nesse sentido, as questões emocionais ainda impactam mais a mulher no seu desejo, na sua disponibilidade para fazer sexo. Né? Ainda que a gente não tenha sempre a testosterona ali ou não está sempre apaixonada. Porque quando a gente está apaixonada, tudo bem, né? Nada importa. Mas ainda é assim. Thaís Herédia. Ana, eu queria falar de quem não é casal. Que andamos até agora aqui entre os casais, né? Outro dia eu ouvi uma coisa interessante de uma querida que eu falei, nossa, você está grávida? Ela bem, nessa pandemia, ou divorciou ou engravidou, né? Não tem muita... Que explica um pouco esse cenário que você trouxe aqui. Mas eu queria falar dos não casais, que certamente foram os mais afetados, né? E provavelmente nunca vivemos uma época na era moderna, nos últimos 50 anos, em que foi absolutamente proibido transar. Que impactos que tem isso nas relações? Porque esse distanciamento, mesmo para aquele sexo frívolo, de alguma forma alimentava aquela pessoa ali, né? Que impacto que isso tem? Você sabe que no frigir dos ovos, eu acho assim, que cada situação é muito específica, né? Então, por exemplo, escutei um cara outro dia me escrevendo, falando, olha a dificuldade, o meu pai é idoso, eu adoro sexo, eu super me interajo, eu crio intimidade com as pessoas com sexo, então o sexo virtual para mim não funciona. E, cara, tô perdido. Sabe, faz 9 meses aqui, eu não posso sair, eu não posso arriscar a vida do meu pai, porque ele mora com o pai. Então, veja só, porque tem isso, né? Para algumas pessoas, o sexo é vida, é a maneira de criar intimidade. Para outras, nem tanto. Então, também tem essa coisa da prioridade do que o sexo significa para você, que é aquela pergunta que eu sempre falo, né? Por que você faz sexo? São vários motivos. Então, para quem o sexo serve de contato, de intimidade, de comunicação, isso pode ter sido bem impactante e até sofrido mesmo. Por outro lado, você sabe o que eu achei interessante também o seguinte, né? Se antes eu fazia sexo casual com muito mais facilidade, por causa dessa, né, da coisa dos aplicativos, agora as pessoas tiveram que investir mais na conversa. Sem garantia que aquilo vai dar certo. Então, eu tive uma paciente, por exemplo, que ela estava, já estou conversando com a Mana lá há 3 meses. Cara, e se eu chegar lá e ela tiver na hora de... Imagina encontrar, estou investindo há 7 meses numa relação, depois ela tem bafo. Falei, amiga, faz parte. Mas é porque, acho que antes da pandemia, né, do jeito que a gente vinha com o ritmo dos aplicativos, esse cheque da química sexual é muito mais rápido. Então, eu vou lá, escolho, encontro, marco um encontro, a gente já checa, se der certo, deu, tchau, e já vamos para outro. Agora, as pessoas têm que conversar com as outras. Para manter, quem sabe, sexting aumentou no mundo todo, troca de mensagem, o que eu também acho positivo no sentido da criatividade. Sexo virtual também aumentou, né? Aí orgias sexuais pela internet, pelo Zoom. Gente, olha, é uma coisa tão interessante assim. Então, eu acho também que, se de um lado impediu, do outro lado também fez as pessoas se aproximarem um pouco mais no conhecer o outro. Nesse sentido, eu acho positivo, eu não acho negativo. Acho que até para uma parada, sabe? Nossa, o que eu quero? Com quem que eu quero conversar?
Ana, eu vou continuar nessa seara aí do mundo virtual para trazer um outro aspecto, que é a pornografia. A gente agora vive num mundo em que os vídeos do WhatsApp estão correndo aí, aqueles vídeos pornográficos que vão para lá e para cá. Esse aumento da pornografia impactou também na nossa sexualidade? Mas não tenha dúvida que impacta. Tem vários estudos norte-americanos, europeus e alguns orientais que vão mostrando que está havendo um decréscimo na atividade sexual das pessoas no mundo, né? No Brasil, a gente não tem esse dado ainda, é importante reforçar. Mas, e aí, qual é uma das hipóteses? Há várias hipóteses, inclusive em pessoas jovens, né? E uma das hipóteses é o sexo solitário mesmo, que vem através do uso da pornografia, sex toys e tal. Porque tem autores que vão dizer que a gente está ficando menos sensível à sexualidade. A gente já está ficando meio... Porque é tanto vídeo, é tanta coisa, sabe, que você já fica meio insensível. E a satisfação você consegue muito rapidamente, do jeito que você gosta, né? Alimentando o cérebro de uma forma muito rápida, com um mecanismo de recompensa muito rápido. Fica difícil transar depois, né? Porque é isso, você fica ali na pornografia... Ou seja, a sedução se perdeu, é isso? E outra, né? Na pornografia, eu estou vendo uma prática sexual que eu gosto, que é da minha fantasia sexual. Eu estou vendo o corpo que eu escolhi no vídeo. Então você fica mais autossuficiente. A prática sexual que eu gosto. Quando eu vou para a interação com o outro é completamente diferente. O outro quer uma prática, não quer outra, tem que ter tempo. Então, o que a gente já observa é... Aumento de dependência de pornografia já está acontecendo. Nas pesquisas, mulheres que estão acessando pornografia dizem que estão aprendendo mais sobre sexualidade. É diferente os índices de pesquisa quando são as mulheres e os homens. Acho que as mulheres ainda assistem menos ou assistem com menos frequência, então tem sido mais um aprendizado. Para os homens, tem esse problema de quando você tem um relacionamento afetivo, vamos pegar um casal, o casal começa a diminuir desejo, sempre começa, não adianta. Uma coisa é o início do relacionamento, outra coisa é viver com uma pessoa. Esse dia sempre chega. Esse dia sempre chega. Não precisa ser a morte do desejo, porque eu também acho que é possível a gente, né? Mas sempre abafa. Aí um fica estranho. Eu acho que você tem outra. Começa assim, né? Aí o outro não está me desejando. Aí o casal não conversa, eles começam a se afastar. E não falam sobre o assunto. Para eu lidar com a minha demanda de atenção, eu vou usar a pornografia. Até para não ser infiel, sei lá o quê. E aí, o uso da pornografia, muitas vezes, faz com que essa minha atenção sexual não se volte para a minha parceria, dependendo do contexto da minha vida. Então, está acontecendo muito isso também, né? Quem já estava meio afastado, aí se fixa na pornografia. Não fala sobre o que gosta. Então, tem sido um problema, viu? A pornografia além de ser muito controversa, né? Porque tem reprodução de violência feminina também. Aí tem agora uma pornografia que se diz mais feminista, que tem gente que tem muita feminista que não concorda, porque acha que a pornografia nunca vai ser alguma coisa do feminismo, porque sempre objetificou o corpo da mulher. Mas a pornografia é uma realidade. Eu queria pegar nessa linha aí, porque a pornografia, pelo menos a tradicional, ela traz um sexo muito deturpado, né? Machista, que objetifica a mulher, cria esses conceitos de a novinha, que são conceitos que vão se entranhando na sociedade. Corpo perfeito, né? E com os meios digitais, isso se espalhou muito absurdamente. Até a Cindy Gallup tem um TED muito bacana, que ela fala dessa deseducação sexual, como ela é real e nociva. Mas, por outro lado, a gente tem muita gente querendo evitar que se fale de educação sexual e sexo nas escolas, né? E aí, dentro das salas de aula, que seja uma conversa aberta. Nesse contexto, onde o pornô acaba sendo a escola de muitos jovens, qual o prejuízo que a gente tem de não ter uma educação sexual nas escolas? Bom, o Brasil é o país mais incoerente que tem na face da Terra em relação ao sexo, né? Porque tá todo mundo assim, a gente gosta da coisa do corpo, a gente gosta do tato, a gente é super erotizado, sensual, diria, né? E aí, na hora de falar de sexualidade nas escolas, não pode. Ou vai só falar de gravidez, prevenção de gravidez e IST, que é importante, mas não é só isso. As pessoas transam porque gostam, porque dá prazer. Então, a oportunidade de você pegar aquilo que tem sido a escola e esquece essa ideia de que o seu filho não vai ver pornografia, ele vai receber no WhatsApp. Se a gente recebe, não sei quem recebe, vai receber. Gente, eu não recebo.
Não, desculpa. Não, eu sou sexóloga, eu só pensaste alto. Eu só recebo porque eu sou sexóloga. Então né, essa coisa assim. E deve ser porque eu só falo de economia. As pessoas devem me achar chata, né? Não me mandam nunca nada. Só me manda gráfico, é uma loucura. Então, agora, olha que interessante. Se a gente tivesse a oportunidade de falar com os jovens sobre isso, bom, sabe? E poder falar, olha, vamos pensar na pornografia então, galera? Vamos pensar como é que é feito, quais são as questões, escravidão sexual. Olha que legal. Cara, as pessoas estão falando disso. Os meninos de 12 anos já recebem vídeo, acesso ao site. Então, assim, a escola é um ambiente super propício. E no Brasil, o Brasil ele é signatário de vários documentos que tem como meta trabalho com gênero, empoderamento feminino. O povo pode dizer o que quiser. Se as escolas quiserem fazer o seu papel, elas podem legalmente fazer. Então, as pessoas também precisam entender isso, né? A gente pode fazer, não é porque um ou outro diz não vai fazer. Não vai o quê? Vai olhar os documentos brasileiros de meta, tá tudo assinadinho lá, gente. A gente pode fazer. Agora, tem que fazer com consciência, tem que formar profissionais. Olha o espaço para eu poder conversar isso com adolescentes. Sabe, esse é um sexo real? É assim que a mulher tem orgasmo, meu bem? Você acha que enfiando assim, fazendo, vai ser assim? Com essa violência? É desse jeito os corpos? Você pega, por exemplo, as meninas, as mulheres, a gente tem um órgão que é para dentro, né? É mais escondidinho. Você não vê a vulva das colegas, banheiro tudo fechado. Aí a mulher vai lá, ela tem um pequeno lábio hipertrofiado, por exemplo, ou assimétrico. Ela acha que ela é o ET do mundo. Que ela nunca viu outra vulva na vida. Porque na escola também nunca mostrou, porque a ginecologista ou o ginecologista dela nunca mostrou. E ela vai... Como é que ela vai para a relação sexual? Muitas vezes vai mais intimidada, mais envergonhada, vulnerável, menos empoderada, inclusive para dizer não se ela não quiser. Então, se a gente... Então, assim, tem que falar sobre abuso. Bom, para eu falar de abuso, eu tenho que falar de sexo. Para eu falar de pornografia, eu tenho que falar de sexo. Para eu falar de monogamia, eu tenho que falar de relação amorosa. Então, gente, a escola, essas primeiras relações que os nossos filhos fazem são com os amigos, são com os iguais, são com os pares, é onde acontece tudo. Então, é onde a gente tinha que falar sobre essas coisas, adequando a idade, adequando cada faixa etária, mas fazendo essa discussão que você está falando. Vamos trazer a discussão da pornografia. O que vocês acham? Isso aqui é vida real, não é? É legal? Para que serve? Será que a gente não fica... Fora que a pornografia vem, a imagem está pronta. Hoje eu tenho preferido indicar para paciente contos eróticos de áudio, que eu acho que eles são mais legais porque você pode construir a imagem na sua cabeça, sabe? Você pode se colocar, são contos narrados. Mas então a pornografia ela tem uma função positiva aí também. Tem estudos que mostram que os adolescentes aprendem sobre pornografia. Eles aprendem por sexo. Porque assim, o cara nunca viu o que é um sexo oral. Ele vai olhar lá na pornografia e vai aprender. Então, de alguma maneira, ela tem sido uma ferramenta também de aprendizado, mas também de muita distorção e muita violência. No geral. Elizabeth. E esse tabu envolvendo o sexo, né, por meio, muitas vezes, dos pais com os filhos, como lidar com isso? Porque se às vezes a escola não trata do assunto, aí chega dentro de casa, o pai e a mãe não tratam do assunto. Todo mundo sabe que a criança nasceu, que veio ao mundo por meio de uma relação sexual, mas ninguém fala isso para ela E tudo bem também os pais terem ali um desconforto, porque às vezes estão vivendo isso pela primeira vez também. Nunca antes explicaram sobre sexo para alguém. Super. Mas como é que rompe essa parede de não sei como te falar, mas ao mesmo tempo você precisa saber que é bom, que um dia você vai fazer? Eu entendo também os pais, a gente não aprendeu isso, né, na nossa própria escola. Muitas pessoas tiveram famílias muito tradicionais, fechadas, né? Nem todo mundo teve uma experiência de ter pais abertos ou que foram atrás. Mas a gente tem muito material hoje em dia, sabe? Tem muito conteúdo legal em educação e sexualidade, muito. Desde órgãos internacionais, a Unesco tem manuais, até pessoas, ONGs, pessoas, né, profissionais, como pessoa física, como eu, por exemplo, instituições. Então, material tem. Tem material para os pais e tem material para as crianças. É muito mais uma disponibilidade emocional e trabalhar um pouco esse desconforto, porque é novo para muita gente, né? Eu acho que, assim, o ideal é que a gente sempre deixe o canal aberto desde a criança pequena. Então, a criança pergunta uma coisa, você responde curto aquilo que ela perguntou, ponto.
sabe? E a criança vem, e ela traz, e você vai respondendo numa boa. É uma narrativa que é construída, né? Eu acho e a criança, ela só aprende determinadas coisas. Achei muito curioso que o meu filho, ele é muito próximo a mim, até porque eu trabalho com isso. Então, eu sempre falei sobre relacionamento sexual a partir, obviamente, do contexto da infância dele. Então, eu sempre dei as respostinhas. Aí, eu achando que essa criança estava, né? Porque eu também não fico trazendo assunto que não, né? Eu vou muito... Aí, há 2 anos atrás, ele olhou para mim e falou assim, mãe, você faz sexo, papai? Eu falei, claro, filho, mas que isso? Ele abriu a boca, em 9 anos. Eu falei, mas eu achei que você já tinha... Não, mãe, eu achei que era só gente nova, ainda me chamou de velha. Porque a criança, qualquer um Porque eu mais falava para ele assim, sabe quando as pessoas namoram? Sabe a sua prima Beatriz? Porque a prima Beatriz era a prima que estava namorando, que era jovem. Então, ele fez uma referência de namoro e de sexo com a idade da prima Beatriz, que era o meu exemplo. Então, me tirou da parada. Então, ele achou, sabe? Então, veja... Ele já sabia, de alguma maneira eu já tinha falado para ele. Mas na cabecinha dele, naquele momento que ele era menor, ele entendeu aquilo que era bom para ele aqui naquele momento. É muito mais simples do que a gente... É muito mais simples. Muito mais. Mas as pessoas têm dificuldade até com o nu, né? Não ficam pelado em casa, não pode ficar pelado, não pode... Isso vai criando... O tabu, às vezes, começa aí. Você não acha? Com essa coisa do corpo, de não pode olhar, não pode mexer, não pode... Isso já atrapalha. E é tão natural, a criança, quando vai chegando na puberdade, ela vai se retirando para ficar um pouco mais na intimidade. Gente, é só você deixar. Gata, é só esperar, ver. Então, no começo, quer ver a sua vulva. Meu filho fazia assim, mãe, isso aqui é da mamãe. Isso aqui é mamãe, isso aqui é de mulher, não toca, não deixava ele tocar. Desde pititico, foi que isso aqui é do corpo da mamãe, porque eu queria já dar uma interdiçãozinha entre mãe e filho e também essa coisa do corpo do outro, já dá. Então, eu nunca deixei ele tocar, sabe? No banho, então eu vou te mostrar, mas não é para tocar, que isso aqui é do corpo da mamãe. Sempre. Chegou um momento, eu não quero mais tomar banho comigo. Por quê? Porque ele já está na puberdade, já está crescendo. Então, agora também é a hora de você... Opa, já pede para sair do quarto. Ótimo. Natural. Completamente natural. Thaís. Eu queria saber, Ana, qual que é a tua impressão sobre e que efeitos que isso pode causar nesse avanço todo que você descreveu no primeiro bloco, dessa onda conservadora pela família, pelo casamento, pela negação ao debate de gênero, de escolha sexual, enfim, que efeitos que isso pode provocar? A tua análise sobre esse movimento? Olha só. Eu acho que a primeira questão, acho que o maior efeito é provocar nas pessoas que não conhecem o trabalho de educação e sexualidade, não se aprofundam, um medo muito grande daquilo que não existe. Então, quando, por exemplo, as pessoas dizem assim, mas vão chegar para o seu filho na escola e vão dizer que ele pode ser o que quiser, que ele pode escolher ser homem ou mulher, isso não existe nunca. Não existe em nenhuma proposta de educação e sexualidade esse tipo de... Né? Então, quando chega no ouvido de alguém que não está pronto, que não conhece a diversidade, isso gera um impacto, sabe, bastante arredio, o que vai dificultando o entendimento dessa pessoa e acompanhando, inclusive, os próprios filhos. Né? Então, acho que o impacto pior é esse, porque, de novo, se a gente quiser fazer o trabalho nas escolas, pode fazer. A gente tem documentos para isso. Então, não é porque alguém disse, não, porque não pode. Se precisar entrar na justiça, vai entrar na justiça e vai ganhar. A gente tem uma série de documentos, assim, mas as pessoas não falam. Então, quem tem acesso vamos dizer, ao desenvolvimento dos debates sobre gênero, sobre não monogamia, é quem tem internet. Né? E só uma parte da população do país tem internet. Então, nesse sentido, ver meninas que ainda se casam aos 12 anos de idade, aos 10 anos de idade, lá no Pará ou em outros lugares do nosso país, né? Porque a família acha que a mulher tem que estar nesse lugar e que assim ela vai pelo menos ser sustentada por alguém, me dói o coração. Né? Porque quando a gente vai trabalhar papo de gênero, o gênero não é só a questão da identidade de gênero, transexual, transgênero. Quando a gente vai falar de gênero, a gente está falando deste lugar de igualdade, da potencialidade, do amadurecimento das meninas. Né? Quer dizer, 75% dos jovens neném, hoje em dia, que nem trabalham nem estudam, são mulheres. Dessas, quase 50% já são mães.
Então, quando você me fala quem perde? Quem perde é quem está lá na ponta que precisa ser acolhido nesse sentido, precisa de um trabalho de discussão. Quem perde é quem é abusado sexualmente e abusado pela tradicional família brasileira, gata, porque é isso. O abuso sexual que acontece é intrafamiliar. Aí não pode falar de gênero, sabe? Então, são essas incoerências. De um lado, nós temos um movimento LGBTQIA+, muito forte nas redes, que tem favorecido abrir discussões para transgêneros e a gente entender a diversidade sexual, principalmente essa diversidade que é não binária, que não é só homem e mulher. Então, tem gente que é gênero fluido, hoje eu estou aqui, estou lá. Então, hoje o que está acontecendo na sexologia no Brasil é a gente entendendo várias caixas. Gente, olha essa identidade diferente dessa, que identidade diferente dessa. Então, a gente está descobrindo um pouco como as pessoas se sentem na real, né? Fora do mundo hétero cis normativo, né? Cisgênero, a pessoa que tem congruência entre o seu corpo biológico ao nascimento e o seu pensamento, vamos dizer assim. Transgênero é todo mundo que não se sente congruente. Então, hoje a gente está descobrindo isso, é muito legal. A natureza é muito diversa. Só que o diferente incomoda muito. O diferente incomoda. Então, eu entendo que muitas pessoas que vivem no binarismo, na heterocisnormatividade, se assustam muito. Né? Quando vem um adolescente transgênero, ou meu filho pode ser homossexual, pode, e vai ser, se quer você queira, quer você não queira, porque ninguém escolhe o desejo ele é um impulso. A maior parte da população de suicídio e população LGBT é por falta de acolhimento e por falta de entendimento familiar. Diga, querida. Ana, você trouxe um dado aí muito triste em relação às meninas do Brasil e aos rincões desse Brasil, que é um dado que a gente tem que estar muito atento. Mas, ao mesmo tempo, aqui na nuvem, na nossa discussão, a gente está numa discussão muito eu quero falar de políticas públicas, por isso que eu estou trazendo isso. A gente está numa discussão, essa discussão que você trouxe, mas muitas vezes, assim, gente defendendo a abstinência sexual, por exemplo, entre os jovens. E aí eu te pergunto, o que esse tensionamento todo, como está atrapalhando na formulação de políticas efetivas para essa menina que você acabou de trazer aqui, essa imagem? Tem muita fala, né, gente? Tem muita ameaça, mas nós temos, mas aí quando eu falo nós, a gente tem que ver os estados, por exemplo. Então, aqui em São Paulo, a diminuição da gravidez da adolescência foi muito grande nos últimos anos, porque tem um trabalho muito legal lá da doutora Bertina Duarte que está fazendo. Então, nós temos, sabe, alguns movimentos de tentativa de silenciar um pouco os atendimentos à população transgênero. Por outro lado, tem uma força grande aí das pessoas de tentar manter. Então, sabe, tem muita ameaça. Ameaça de silenciamento, que eu acho que isso é grave, né? Agora, por exemplo, abstinência sexual. Gente, as pesquisas nos Estados Unidos, de estados que têm a abstinência sexual como a única maneira de se prevenir gravidez na adolescência ou infecção sexualmente transmissível, já mostram que não funciona. Porque, claro, como é que eu posso obrigar um jovem a não querer transar, gente? Como é que eu tiro dele a liberdade dele de querer? A abstinência sexual é uma maneira? Sim, é uma. Mas é uma. Tem um monte mais. Então, como é que eu posso trazer para a perspectiva de saúde pública uma questão que é meramente ideológica? Não posso. Não posso. O Brasil é um país enorme, com realidades diversas. Uma coisa é o estado de São Paulo, outra coisa é outra história. Como é que eu posso... Não posso. Sabe? Então, eu acho que isso é que... Você está ali, aí vem uma novidade, né? Vem uma novidade. Sabe? Eu acho que tem uma mistura muito grande de propostas de onde a sexualidade tem que estar encerrada, né? No modelo tradicional, dentro do casamento, com a mulher ali numa situação mais passiva, etc, etc. Isso é um modelo de... Gente, já passou isso. Nós temos outra realidade. Então, eu acho que, nesse sentido, impacta... principalmente quem não tem oportunidade de estar ligado em outras discussões que a gente tem feito, né, na iniciativa privada, por exemplo. Lia Bock. Eu quero falar de traição.
Vamos lá. No livro Casos e Casos, Repensando a Infidelidade, da Esther Perel, ela foi um balde... Maravilhoso. Foi um balde de água fria para mim. Ela coloca que as expectativas de amor, monogamia, parceria e sexo, nossa, estão muito altas, né? E que nunca se esperou tanto do casamento como a gente espera hoje. E coloca que isso nos joga num caldeirão de traição. Ao mesmo tempo, aquela plataforma Ashley Madison, que é uma plataforma para pessoas casadas que querem relacionamentos extraconjugal, está crescendo loucamente, principalmente no Brasil, e tem um dado que me intrigou lá, que 84% dos participantes veem a traição como uma forma de autocuidado. Eu achei isso muito curioso. E aí eu fico pensando, quando a traição ganha tanto espaço, né, e tá tão borbulhante, será que não tá na hora da gente rever o nosso conceito de fidelidade? Tá, eu acho que tá de rever o contrato da monogamia, mas é curioso, né? Porque eu faço essa pergunta o tempo todo para meus pacientes lá, então tá fazendo sem fio. Porque vamos conversar com a parceira, então, vamos falar sobre não monogamia. Ah, não, você acha que eu vou abrir um... Ah, como eu não acho? Você já não é monogâmico faz 3 anos, só que ela não tá sabendo, né? Então, assim, existe... A infidelidade conjugal, ela sempre aconteceu. Agora ela está ficando maior até pela oportunidade, então você tem mais mulheres trabalhando, então você tem mais pessoas viajando, então tem mais essa coisa, né, do andar, mais conhecer, marcar por aplicativos. Então eu entendo que também o aumento também se dá porque as ferramentas estão acompanhando a modernidade, as relações. Então, a gente está mais na rua, com mais gente o tempo todo, com aplicativo, revendo gente de não sei de quanto da escola, porque assim começa o negócio. Então, eu acho que acontece dessa natureza. Infidelidade sempre dói. Sempre dói, né? Todo mundo gosta de ser uma unanimidade na vida do outro. A gente adora essa ilusão, a gente não é. O desejo, muitas vezes, ele vai acontecer fora do relacionamento. Às vezes você está com a sua parceria, vivendo bem, fazendo sexo, amando e ainda desejando fulano. Porque o desejo ele é da ordem, da transgressão, da imoralidade, do prazer. O desejo ele é solto. Ele não é da relação do amor. O amor ele nasce na relação com o outro. O desejo nasce em mim. Amoral. É isso, não imoral, amoral, bem falado. Então, hoje o que as pessoas fazem é se permitir mais a vivenciar. Então, quando a pessoa fala autocuidado, o que a pessoa está querendo dizer é isso aqui é meu. É um lugar que eu encontro onde eu não sou pai, eu não sou marido, eu sou quem? Eu sou o João, eu sou o Marcos, eu sou a Mariana. Sabe, as pessoas às vezes elas encontram na infidelidade esse lugar destacado dos papéis que ela ocupa. E menos por conta do relacionamento amoroso. As pessoas são infiéis porque desejam. Porque o relacionamento... Ah, mas eu estou frustrada com meu parceiro. Minha filha, você achou que casar não ia ficar frustrada? Frustrada a gente vai estar sempre com os parceiros e parceiras no relacionamento. Só que daqui para você trair, meu bem, tem um caminho. Você pode negociar, conversar, fazer terapia de casal. Então, você vai trair porque você quer. É pelo seu desejo, assume isso, eu quero viver esse troço, porque eu gosto. Tem pessoas que se apaixonam por outras, e aí é muito dolorido, porque tem uma dualidade muito grande, atendo várias pessoas assim. Tem gente que trai porque acha que a monogamia, porque tem o valor da infidelidade a infidelidade como um valor. Então, eu sempre traí a vida toda, então vou continuar traindo. Então, passa a não ser mais uma questão ética, por exemplo, né? E tem gente que vai para experimentar essa história, né? Tem gente que vai para experimentar sexo com pessoas do mesmo gênero, para testar. Tem gente que vai testar a sua habilidade sexual. Ah, eu não estou perdendo ereção aqui, quero ver lá se está rolando. Agora, a infidelidade, ela é um tema difícil. Porque quando você vai trazer para a não monogamia, discutir isso, dizer, ó, vamos conversar então, porque o que a gente faz se a gente tiver? Ah, ninguém quer conversar. Então, você entra num beco sem saída, porque na hora que eu estou vivendo uma infidelidade, eu tenho medo de chegar para a minha parceria e contar, porque eu sei que isso vai sofrer um impacto, que ela vai sofrer um impacto, e sei que vai doer, e eu tenho medo de perder esse amor.
Muita gente faz o contraponto com amor. Onde tem amor não pode haver poligamia, não pode haver o poliamor, por exemplo. Imagina, eu tenho certeza que as pessoas são capazes de amar 2 pessoas ao mesmo tempo. Certeza absoluta. Absoluta. É só você dispensar os seus amigos. Você tem uma amiga que você ama de paixão, essa aqui é a mesma coisa. O que vira o relacionamento, gente? O que vira o casamento? Mais do que uma partilha de almas e comunhão. Você pode ser muito feliz com um aqui e outro. Eu não dou conta. Já imagina um marido, imagina 2, jamais em tempo algum, porque acho que dá trabalho pra cacete. Isso aqui não. Mas tem gente, mas o fato de você amar, ter afeto por 2 pessoas, e de que amor nós estamos falando, né? Sim. É daquele amor. Que amor é esse? Eu entendo o amor, que é um sentimento bastante complexo, profundo, mas eu entendo o amor como ação. Dizer eu te amo, gente, é muito fácil. O difícil é fazer amor. Para mim, não adianta meu marido falar que me ama. Eu quero ver ele fazer as coisas que eu preciso dar para eu me sentir amada. Então, a gente vive um amorzinho bem chinfrim também. Galera casa e acha que está tudo dado. Ai, já casei, tenho intimidade, tudo bem. Esquece de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô aqui me segurando para te perguntar se a gente está em espaço ainda para aquele amor romântico, se ele se transformou, se ele existe ainda ou se ele... Não, eu acho que ele existe, vai existir sempre no sentido do ímpeto, de eu amar e desejar alguém. Sempre isso vai acontecer o resto da vida da gente, ainda bem, graças a Deus. Porque senão fica tudo muito mecânico. Agora, o que a gente quebrou foi os papéis sexuais dentro do combo. Então, se eu estou vivendo isso, eu tenho que agir assim, assado, mulher assim, homem assim, tem que ser o resto da vida amém. Isso mudou. Agora, como aspiração romântica, no sentido de você sentir... Sim, graças a Deus, porque a gente nunca fica tão feliz quando é amado, pelo amor. Então, falando sobre sexo na terceira idade, eu espero que todas nós sejamos bem velhinhas, cheias de saúde, e a gente vai ter de falar disso também mais pra frente. Maravilhoso. Mas já para quem está assistindo a gente, Ana, temos de falar de sexo na terceira idade. Claro, eu dou aula para terceira idade já há 20 anos na PUC, na Faculdade da Terceira Idade e Sexualidade. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, tinha senhora que não vinha assistir minha aula, saía no meio da aula. Hoje... é um forfé, todo mundo falando, contando história, maravilhoso. A gente é isso, né? Quanto mais você tem uma vida saudável, sexual, de prazer, mais a chance de você continuar tendo ou querendo preservar essa vida ao longo da sua vida da maturidade. Vai ter um impacto? Vai ter um impacto. A resposta sexual vai demorar? Vai ser mais lenta? Vai ser mais lenta. Talvez precise usar uma medicação para ereção? Talvez precise usar. Lubrificante? Precise usar. Talvez tenha que fazer laser vaginal para melhorar o tônus da vagina? Vai ter que usar. Então, tudo bem, adapta. É diferente, vai doer a coluna? Vai doer a coluna. Outro dia eu estava com um casal de idosos no meu consultório, fofíssimo, 78, 75. E aí ele está com problema de perda de ereção. E a gente fala, bom, como é que a gente faz? Aí eu peguei e sugeri uma posição e falei, Ana, não dá não, coluna não aguenta. Falei, nossa, Fazia mesmo, até a gente fácil, tem só não volta depois. A gente tem que pensar, agora, é o que você falou no bloco, na provocação, né? Como eu, como filha, vou aceitar essa minha mãe desejante? Porque até pouco tempo atrás a vovó era a vovó do crochê. Como é que eu aceito a minha mãe agora, viúva, divorciada, querendo fazer sexo, às vezes com um cara mais novo, por exemplo? Né? Então, também a gente tem que se trabalhar a cabeça aí, né? Porque também entra uma série de coisas aí. Você abrir mão dessa mãe, que é ótimo ter uma mãe à disposição dos filhos para cuidar dos netos, né? Para cuidar dos nossos filhos enquanto a gente vai sair. E se ela tiver a fim de sair? Ainda tem as vovós que arrumam uma namorada, né? Também, exatamente, que arrumam pessoas da mesma orientação, né? Do mesmo gênero. Então, assim, eu acho demais. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre esses temas, a gente desmistifica. Vai ter um impacto, sim. A gente ainda tem muitas mais mulheres sozinhas do que homens. Os homens tendem a casar mais cedo, né? Mais rápido. Quando eles se divorciam, ficam viúvos. Ainda essa geração ainda é assim. Mas é isso aí, gente. Vamos fazer sexo até o fim da vida para quem gosta. Thaís Herédia. Eu queria continuar na história da pandemia ainda um pouquinho, para falar da solidão, especialmente das pessoas da terceira idade. E essa solidão, ela conversa também com olhar o próprio corpo, de prestar mais atenção, porque na correria, mesmo quem já está mais velho, alguma coisa estava fazendo da vida, né? Como é que você enxerga agora que, se tudo der certo, a gente em poucos meses vai voltar a ter uma vida normal? Como superar essa solidão, esse encontro com um corpo que já não
funcionou tão bem, e não só da terceira idade, mesmo mulheres, né, 40, 50 anos, que envelheceram de alguma forma? Olha, gente, tudo é aprendizado, né? Porque se por um lado tem uma solitude, assim, mas também eu tenho a impressão que a geração, as pessoas mais velhas às vezes têm um pouco mais de paciência para lidar com isso do que os jovens. Né, para lidar até com o silêncio, para lidar com a abuso. Agora, tem que ir em busca, né? A gente tem acho que pode ter sido um bom momento para a gente olhar para a gente, para olhar para o nosso corpo, para a saúde. O que eu tenho à minha disposição? A internet, o que me favorece? Que cursos eu posso, né? Quero encontrar alguém? Então, é ir para o mundo mesmo, quem quiser, para cuidar de si mesmo. Então, né, fazer relações, estabelecer relações de novo com a família, porque também tem muito isso, né? Eu falto amigos, então vou procurar uma outra disponibilidade. Eu acho que tem que ir para o mundo buscar. Tem que buscar. Eu quero falar de vibrador, né? Ai, eu ia perguntar isso. A gente teve um boom de vibradores nos últimos anos, né? A gente viu o aumento das vendas foi proporcional ao aumento da diversidade. Mas, por outro lado, ainda existe muito preconceito com esse instrumento focado no prazer feminino. Eu queria saber, o que você tem para dizer para os homens que veem o vibrador como um concorrente? Gente, amigo, é o seguinte, olha, não é nada pessoal, não tem nada a ver com o seu pênis, nada. Entenda isso de uma vez por todas, não é uma rejeição ao seu pênis, não é que não gosta do pênis, não gosta da penetração, não tem nada a ver, é outro funcionamento, só isso. É aliado? Né? Pode ser um aliado. O vibrador, ele ajuda as mulheres a ter orgasmo com mais facilidade, né? O nosso corpo é completamente diferente. Imagina, o clitóris, a cabeça do clitóris tem 8 mil terminações nervosas. 8 mil! É muito sensível. Uma coisa errada ali, gata, dói. Então, às vezes, o que você faz um movimento num dia, dá certo, no outro dia já não dá. Então, as mulheres começaram a perceber que, olha, se 80 e tantos % das mulheres só têm orgasmo com estimulação clitoriana, embora possam gostar da penetração, nós temos que resolver esse problema, né? Essa parada aqui. Então, as mulheres resolveram trazer ser um pouco mais autônomas. Tem mulher que não gosta de se tocar e usa um vibrador porque favorece, porque o vibrador ali tem um movimento intenso. Então, não se preocupem não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Está tudo bem. Aliás, agora tem uns vibradores, tem uns estimuladores de masturbação masculina. A indústria também agora começou a olhar para o masculino. Eu acho o vibrador um negócio legal, sensacional. Pode condicionar um pouco a mulher no orgasmo feminino, você sempre usar o vibrador, porque o estímulo é muito intenso, então você atinge o orgasmo com muito mais rapidez. No entanto, tem mulheres que têm mais dificuldade de atingir o orgasmo, ou porque tem muita distração na cabeça, ou porque o clitóris às vezes é menor, então precisa de uma estimulação mais forte, então aí ajuda demais. E dá para usar junto com o casal. Gente, não tem umas coisas muito divertidas. Vamos brincar um pouco, né? Sexo é ludicidade. Tem que se aproximar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ana, eu queria saber um pouquinho do teu consultório. Não vou entrar na vida dos seus pacientes, mas queria entender que tipo de reclamação ou que tipo de fala é mais presente. Até para a gente se entender também, né, nosso público. Por exemplo, o que a gente leva para a cama dos nossos traumas, nossas vivências? Vou falar uma coisa aqui que eu acompanho muito dentro do movimento negro, que é o trauma das mulheres negras que já tem uma história de estupro ao longo da vida. Depois tem essa história da hipersexualização, da mulher que ela é sempre vista como uma mulher sexualmente muito ativa, e ela já é olhada às vezes dessa maneira. Que tipo de reclamações, traumas e vivências levam para o seu consultório? Eu acho assim, abuso sexual é ao concurso, tanto de homens quanto mulheres, porque a gente fala pouco dos abusos dos homens. Os homens são abusados, os meninos são abusados, adolescentes são abusados, e a gente não fala de abuso sexual, porque homem, imagina, vai virar viado, é assim que se trata. Então, os casos de abuso sexual masculino nem vão para índice, porque não são nem retratados, né? Não são nem denunciados. Então, eu acho que o abuso sexual é uma coisa que marca muito, né? Fantasias sexuais muito específicas, que não fica difícil de partilhar. Então, a pessoa tem uma fantasia sexual extremamente específica, tem que fazer sexo daquele jeito, chamado assim, chamado assado, com não sei o quê. E aí a parceria não consegue acompanhar, porque não, né? Desejo sexual diferente, então um para de transar e o outro quer continuar transando.
E aí fica difícil. Discussões de monogamia, não monogamia. E agora, os conflitos que a gente é um ser antes do parceiro ou da parceira, né? Então a gente tem as nossas fantasias sexuais e a gente carrega toda essa construção. A construção social, a construção familiar. Quem foi a minha mãe? Quem são as mulheres da minha família? Eram mulheres desejantes? Eu podia falar de sexo? Quem são os homens da minha família? Aqueles que traíram? Então tem essas histórias aparecem assim, sabe? Eu não quero ser que nem meu pai, que traiu a minha mãe com não sei quantos, porque eu vi minha mãe sofrer. Então tudo isso aparece no consultório. Né, nessas dificuldades, às vezes essas discussões de não monogamia, infidelidade conjugal, também lido muito com isso, enfim. Agora, a política apareceu no seu consultório, não? Porque parece que ela é a maior broxante do biênio, né? Então, assim, se fulano vota em Beltrano, eu nunca vou querer transar. E mesmo casais que estavam juntos há anos, de repente se descobriram em lados opostos da política. Alguma coisa, principalmente dos solteiros, assim, de pessoas que eu atendo que são solteiras em aplicativo, briga, do crush que brigou por causa da política. Senão a gente passa 10 minutos metendo pau e tá tudo bem. Ana, para a gente encerrar essa entrevista, se a gente tivesse que dar uma nota de 0 a 10 da importância do sexo na nossa saúde mental e física, como é que você daria essa nota? Olha só, aí eu daria muito a partir da minha experiência pessoal, porque não dá para dar uma nota assim. Porque tem pessoas, por exemplo, que são assexuais, que não têm atração sexual e não fazem sexo e são felizes. Então, eu acho que tem muito mais a ver com o que eu descubro em mim, a nota que eu dou para mim. Tem gente que se sente viva com o sexo, tem gente que se sente vivo seduzindo. Então, eu acho que depende muito de cada pessoa. Agora, o sexo faz bem? Se bem feito, faz, inclusive da perspectiva dos hormônios. Mas não fazer sexo também não vai deixar você menos feliz. Acho que depende muito de cada indivíduo, né? Agora, a gente sente falta de toque. E o sexo não precisa ser só genital também. Não precisa ser só genitalizado. Não precisa ser pênis, vagina, pênis, ânus, vulva. Não precisa. O sexo é isso aqui também, né? Tem outras maneiras de se fazer sexo. Então, mais do que o sexo, eu daria, assim, a nota, vamos dizer, 8 para a afetividade entre as pessoas e toque, conexão. Eu acho que isso é sensacional, é muito necessário. E dessa maneira, contemplando todos os nossos telespectadores, a gente encerra então esse papo incrível com a Ana Canosa. Obrigada. Muito obrigada, Foi um Ana. prazer, queridas. Foi muito prazer, viu? Foi ótimo. Então é isso, nosso programa com a psicóloga e terapeuta sexual Ana Canosa está disponível na íntegra no site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal no YouTube. CNN, a maior do mundo, líder em independência.